O que acontece depois da morte? Segundo a física quântica, o mistério da morte pela física quântica, a jornada da consciência além do corpo. Imagine que você está segurando uma pequena luz na palma da mão. Ela brilha, pulsa, vibra. Essa luz ela representa a consciência, a parte de você que percebe, sente, pensa, lembra, ama, observa a vida acontecendo. Essa luz não tem peso, não tem forma, não tem cor ficha. Ela é o que você realmente é. Agora imagine que essa luz vive dentro de uma casa chamada corpo. O corpo cresce, envelhece, muda, perde força. A casa se transforma com o tempo, mas a luz continua ali, sempre acesa, sempre viva. A pergunta é: o que acontece com essa luz quando a casa deixa de funcionar? A física quântica tem pistas extraordinárias que mudam completamente nossa visão sobre a morte. Ela mostra que o corpo é feito de átomos, moléculas, células, sistemas, tudo isso obedece às leis da biologia. Mas a consciência não parece obedecer às mesmas regras. A consciência é diferente. Ela não está presa nos limites da matéria. Ela parece existir num campo maior, invisível, profundo. E esse campo pode continuar existindo mesmo quando o corpo não existe mais. O primeiro conceito importante é o da energia. A física diz que energia não pode ser destruída. Ela só pode mudar de forma... Quando um corpo morre, seu calor volta ao ambiente, seus átomos voltam à Terra, seus elétrons seguem existindo. Nada se perde, tudo se transforma. Mas e a consciência? Se ela também for uma forma de energia, então ela não desaparece. Ela muda de estado, muda de camada, muda de campo. A morte pode ser entendida como uma transição vibracional. O corpo funciona numa frequência específica. Ele precisa de oxigênio, pressão sanguínea, cérebro ativo. Quando esses fatores param, o corpo não acompanha mais a luz da consciência. É como uma televisão quebrada. A tela apaga, mas o sinal continua existindo. A televisão é o corpo. O sinal é você. Se o aparelho não funciona, o sinal não deixa de existir. Ele só não aparece naquela tela. A consciência pode seguir ativa mesmo sem o corpo. A física moderna começa a investigar isso com mais seriedade. Uma das evidências mais fascinantes são as ECMs, experiências de quase morte. Pessoas que tiveram o cérebro parado, coração parado, fluxo sanguíneo zero. Relatam memórias claras, percepções intensas, encontros, diálogos, viagens, visão de si mesmas fora do corpo. Isso não deveria acontecer. A neurociência diz que sem atividade cerebral não existe consciência, mas milhares de relatos mostram outra coisa. A consciência parece continuar mesmo quando o cérebro para ela. Observa, pensa, percebe. Como isso é possível? A física quântica sugere uma resposta. Talvez a consciência não seja produzida pelo cérebro. Talvez o cérebro seja apenas um receptor. Assim como um rádio não cria música, só a capta. O cérebro não cria consciência, apenas sintoniza. Quando o aparelho quebra, a música continua existindo. Quando o corpo morre, a consciência continua também. Essa ideia combina com teorias de físicos como Penrose, Ameroff, Wheeler e Bohm. Eles acreditam que a consciência é fundamental, mais fundamental que o próprio espaço e tempo. Outro ponto essencial é o entrelaçamento quântico. Duas partículas conectadas permanecem ligadas mesmo quando estão separadas por grandes distâncias. O que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. Essa conexão não depende do corpo físico, ela depende do campo. Isso significa que a consciência, se for uma forma de informação quântica, pode permanecer conectada a outras consciências mesmo após a morte. Você não desaparece. Você muda de ambiente vibracional. A superposição também nos ajuda a entender. Uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, até ser observada. Isso significa que a realidade não é fixa. Ela é uma dança entre possibilidades. A morte pode ser uma transição entre estados, não um fim. Uma mudança de fase, como o vapor vira água e depois gelo. São formas diferentes da mesma coisa. A consciência pode ser assim, uma essência com múltiplas formas. Agora vamos para um ponto profundo.
o campo unificado. A física diz que tudo no universo surgiu de um único ponto no Big Bang. Tudo é parte da mesma energia, tudo está conectado. A morte pode ser o retorno dessa consciência individual ao mar maior de consciência. Uma gota voltando ao oceano, mas sem perder sua identidade vibracional. A gota se mistura, mas continua sendo água. A consciência, ela se expande, mas continua sendo ela mesma. As tradições espirituais sempre disseram isso, mas agora a física começa a ecoar o mesmo. Quando morremos, a consciência não some, ela se desloca, ela continua percebendo, ela continua existindo num campo onde o tempo funciona diferente, num campo onde não há peso, não há limites, não há corpo. Muitas pessoas descrevem a morte como um encontro com uma luz amorosa. A física quântica descreve essa luz como o campo de energia mais puro, o mesmo campo onde tudo surgiu. A pergunta seguinte é: o que sentimos quando morremos? As ECMs são surpreendentemente consistentes. As pessoas relatam paz intensa, clareza absoluta, ausência de medo, sensação de liberdade, expansão, compreensão profunda sobre a vida. Como se todas as perguntas fossem respondidas ao mesmo tempo. Isso é coerente com a teoria de que, sem o corpo, a consciência se expande para dimensões onde espaço e tempo não limitam mais a percepção. Outro ponto. Muitos relatam ver parentes falecidos. Como isso seria possível? Se a consciência existe num campo não local, ela pode interagir com outras consciências também presentes nesse campo. A vida após a morte pode ser um estado de consciência compartilhada, uma vibração onde identidades se reconhecem pela energia e não pelo corpo. E sobre o julgamento. A física não fala de julgamento, ela fala de vibração. Quando um ser morre, ele entra numa frequência que reflete o que ele vibra. Consciência baixa permanece em camadas densas. Consciência alta se expande para camadas luminosas. Isso combina com relatos espirituais. Não é castigo, é ressonância. Você vai para onde vibra. Sempre foi assim. O universo não pune. O universo sintoniza. A morte não é o fim. É uma mudança de endereço vibracional. E a física quântica começa a sugerir que isso é cientificamente plausível.